Muito boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, tenho um imenso prazer de ter vocês aqui conosco. Hoje a gente está com um monte de cidade ligada e daqui a pouco eu mando um super abraço para todo mundo. Agora, exatamente 12 horas, hoje a nossa entrevistada vai falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui, que tem a ver com finanças de uma forma diferente. Tayana, é assim que fala, né? Vou te chamar de Isso, Tay, tá Tayane. bom? Eu vou te chamar de Tay. Tá ótimo, pode. Vou, Deve. apresen- Vou apresentar a Tayana dos Santos, ela é especialista em levar cultura e entretenimento através de incentivos fiscais. Ela tem foco, como eu já falei, em cultura, esportes e turismo. Ela já liderou diversos projetos e hoje está em execução o projeto Copa Rio de Futebol de Praia. Daqui a pouco ela vai contar um pouco mais para a gente sobre isso. E eu quero agradecer você da Califórnia que está com a gente, da Bélgica, de Bruxelas, Nova Lima, São Paulo, Araçatuba, Califórnia, eu já falei, Cuiabá, Ouro Branco, BH, Nova York, São Carlos. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, pode encaminhar aí no site, no Fale Conosco. Tayana, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Mara, obrigada aí pelo espaço. Prazer enorme estar aqui com você também. Obrigada. E eu quero começar te perguntando, porque eu acho que não é uma coisa habitual, né? A gente falar sobre lei de incentivo. Qual que é a visão sobre a lei de incentivo? O que que ela é, na verdade, assim, de forma simples? Claro que deve ser bastante burocrático, mas de uma forma fácil. Não, eu não tem muitos mitos com a lei de incentivo, ela não é nada de complicada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a lei de incentivo é que ela é uma lei para a sociedade civil. Ela não é uma lei para o produtor, nem para o artista, como muito se fala. Ela é uma lei para que a sociedade civil possa ter acesso aos bens culturais a preços mais populares ou chegar aonde não chegaria se a gente não tivesse um mecanismo fiscal. Acho que esse é o primeiro mito que a gente tem que desconstruir. A lei de incentivo não é para a gente, a lei de incentivo é para a sociedade civil, quem paga imposto. Sim, é que às vezes a gente vê na televisão, e eu vou falar aqui como leiga, como ouvinte mesmo. Ai, o pessoal pegou o dinheiro da lei não sei das couve e fez não sei o quê. Claro que pessoas que fazem certo ou errado tem em qualquer lugar, né? Qualquer segmento, qualquer profissão tem o certo e o errado, tem o bom e o ruim. Exato. Então é isso, é um dinheiro que o governo disponibiliza para uma empresa ou para alguma coisa para reverter para a sociedade, para a gente poder ir aí na Copa Rio de Futebol de Praia, ou com preço acessível, ou até Ou mesmo a entrada gratuito. franca, né? Na realidade, Mara, assim, a lei de incentivo, ela é uma lei de fomento. Né? O governo não te dá o dinheiro, ele te dá uma autorização para você ir buscar. Ele te dá o anzol e pescar, né? Assim, então, ele não te dá o dinheiro. Então, muitas das vezes, quando se... Eu achei que dava. Não, Me ele ensina te, isso, então. ele te dá o anzol, te dá lá a iscazinha, e você que tem que ir pescar, é você que tem que bater na porta de cada empresa, você que tem que vender o teu projeto. O governo te dá uma autorização, então ele é o grande patrocinador, na realidade, não é a marca, ele está deixando de arrecadar para que a empresa coloque o imposto dela no teu projeto. Então, a empresa tem a Ah, opção de mandar direto para o governo ou de mandar para o teu projeto. Né? Então, quando se legal. fala assim, milhões de coisas da lei, é fulano de tal, é ciclano, muitas das vezes não é nem o artista que escreve. Muitas das vezes é um produtor cultural que escreve e vai levar para uma grande empresa. Então, é óbvio que se aquele produtor tem um know-how maior, se ele tem um conhecimento maior,
ele vai ter uma facilidade maior de captar aquele recurso ou de convencer aquela marca de que aquele projeto é legal associar com a marca dele. Né? Tá. Então, Então, aí ele não recolhe uma parte do imposto, eu calculo, e é reverte. 4% só, não é todo o imposto dele. Então, 4% do imposto dele pode ser destinado para projetos culturais, para fomentar a cultura no país. Então, ele que escolhe o projeto junto com o produtor. E aí vem muito aquela história, mas o artista é grande, só o artista grande consegue. Não é só o artista grande que consegue, é o quanto que você vai convencer aquela marca de colocar o imposto dela no teu projeto. Lógico que o pequeno, aí vem a questão do governo, eu acho que é onde a gente mais esbarra. O pequeno produtor precisa ter leis que viabilizem o pequeno produtor, e não a lei de fomento. Lei de fomento é uma coisa, política pública de cultura é totalmente diferente. Eu acho que é aí que a gente precisa deixar bem claro. Exato, não, ficou claro. E o que eu estou pensando agora no lado da empresa? Então, a minha empresa, a Mara Descomplica, vai recolher, pegar 4% do imposto que ela deveria pagar e vai investir num projeto social, seja de esporte, cultura, turismo, qualquer coisa. A empresa tem algum benefício por isso ou não? Não, o benefício dela é a ativação de marca, Divulgação. a divulgação. Então, assim, a grosso modo, toda empresa paga 100% de imposto e 100% de marketing, né? Quando ela aprova um projeto cultural, quando ela aporta num projeto cultural, ela está abatendo aquele valor do imposto dela e transformando isso no marketing. Então, o maior benefício dela é o marketing, além de ficar perante a sociedade muito bem nos ISOs da vida, né? Então, aumenta o ISO de cada empresa, para ela tem uma responsabilidade social também, e cada empresa tem um mote. Muitas das vezes o erro do produtor é não estudar a empresa. E aí quer apresentar qualquer projeto para qualquer empresa. E aí não pode. Tem que ter uma ligação, tem que ter um propósito, alguma Tem, coisa, né? tem. Eu, por exemplo, eu não vou fazer algo que seja para gastar, para não sei o quê, porque eu vivo falando, não gastem, não gastem. Então, tem que ser alguma coisa que tenha a ver com o propósito daquele empresário, né? Exato. No caso, vou te falar por mim, eu tenho um propósito meu da cultura nacional, então os meus festivais é proibido, isso é regra aqui, nada contra a cultura internacional, mas é proibido a música internacional, porque a gente trabalha a valorização da cultura, como que essa garotada agora, como que essa nova geração mantém viva a nossa história. Né? Então, então, eu tenho que conectar com marcas que também tenham essa mesma premissa. Então, eu tenho que ter marcas que queiram falar da cultura nacional, da música nacional, e ter toda uma contrapartida. E é obrigatório, isso é legal falar nas leis. Todas as leis, você tem que colocar no teu projeto a contrapartida social ou ambiental. Então, o projeto ainda deixa um legado. Sim. Todos os projetos de lei de incentivo é obrigatório deixar um legado. Vou contar para você, e você vai me responder no próximo bloco, que eu amo futebol. Não vou dizer meu time aqui, mas eu amo. Então, no próximo bloco, você vai contar para a gente sobre esse teu projeto Copa Rio de Futebol de Praia. Pessoal, fica com a gente. Nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos. E eu quero dizer para você que ainda não me segue, vai lá, @Mara Descomplica. Todos os dias com dicas de finanças pessoais e empreendedorismo. E o Aguinaldo de Uberaba, obrigada, Aguinaldo, por estar aqui conosco. Ele pergunta para a Thay, existe um limite por parte do governo para a liberação? Sim, existe. Cada projeto tem um teto, tem um limite. Não é chegar e fazer qualquer valor, então depende do tamanho da empresa proponente. Se a empresa proponente for iniciante, por exemplo, eles não te liberam mais que R$ 200.000. Para empresas que já têm um histórico, até por conta de uma prestação de conta. Né? Então, vale ressaltar que tudo que você gasta, você tem que prestar conta. É um projeto que tem início, meio e fim. É aberta uma conta corrente específica, então, para cada tipo de projeto, cada tipo de empresa também tem um teto, né? Para empresas MEI ou pessoa física, é até 200 mil,
o limitado vai até 1 milhão ou o limite de 10 milhões por ano, né, por projeto. Isso na lei federal. Nós temos 3 leis, tá, Mara? Só para deixar claro aqui para as pessoas. Nós temos a lei federal, que abate o imposto de renda, as leis estaduais, que abate o ICMS do patrocinador, e aí são empresas de mercadoria, e as leis municipais, que abate o ISS ou o IPTU. Então, você tem várias leis de incentivo para poder trazer recursos para a sua empresa, quem é o produtor ou o artista. Aí você tem que estudar a individualidade de cada lei. Cada lei tem um teto. Legal. Obrigada a você da Alemanha, na Bavária, que está com a gente, Rio de Janeiro, Sete Lagoas, Minas, Mafra, Santa Catarina, Jequié, Bahia, Engenheiro Paulo Frontino, Rio, Fátima, na Bahia, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a Beatriz, da Bahia, pergunta: como saber se um projeto tem incentivo? Qualquer empresa pode destinar o imposto? Gostei da pergunta. Olha, eu estou aqui na Bahia agora, acabei de chegar em Salvador. Uau, tá? Que delícia! É como eu falei, depende do tipo de lei, né? Se for a lei federal, no caso da Lei Rouanet, só empresas de lucro real podem patrocinar. Porque como ela tem que destinar um percentual específico, então a gente trabalha em cima do valor específico. Então, na Lei Rouanet, somente empresas de lucro real. Nas leis estaduais... MEI, por exemplo, só paga aquela taxa, não tem como, né? No caso do patrocinador, né? Só pode patrocinar quem é lucro real. Pode escrever e pleitear o projeto qualquer uma, MEI, limitada. Quando a gente fala proponente, é o produtor. O produtor que vai lá e escreve o projeto. Se ele for pode aprovado... ser uma pessoa física, um MEI, pode ser qualquer um. O patrocinador é que tem que ser lucro real. É que só pode lucro real, exatamente. E aí, se for qualquer estadual... pode destinar se for lucro real. Se for estadual, somente empresas que têm imposto de ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Ok. Agora, lembrando, dando uma dica para os seus ouvintes, cuidado com a pessoa física, porque quando a gente fala de empresas de lucro real, a gente está falando de grandes empresas. Então, para elas patrocinarem uma pessoa física, o Compliance é um departamento que busca todas as informações, se você é idônea, se tem anticorrupção, tem várias coisas que eles pesquisam. Então, é muito difícil eles autorizarem uma pessoa física a receber aportes maiores. Então, quem é pessoa física vai lá, abre o MEI, que não gasta ainda num primeiro momento muito imposto, paga o INSS lá para pessoas... exatamente. Mas um conselho é não escrever projetos em pessoa física. Pessoa física, o governo tem as leis específicas de cultura. Participa lá dos editais, que aí é verba direta, mas a lei de incentivo à cultura ideal é que seja um CNPJ, porque se trata de grandes companhias que vão te patrocinar. Legal. E eu quero que você conte agora para a gente sobre essa Copa Rio de futebol de praia. Onde é? Onde será? Esse é um projeto muito legal. Na realidade, eu acho que uma da nossa cultura aqui é que o esporte e a cultura ressocializam muita gente, né? Acho que a pandemia, a cultura tratou muito a sanidade mental das pessoas, né? A gente deixou muito claro o quanto que nós impactamos a vida da pessoa. E o Copa Rio de Futebol de Praia tem 4 anos, esse projeto, agora que ele foi para a rua. E até formatar, e ansiedade é legal, tá, gente? Cuidado com as ansiedades. Projeto de lei de incentivo demora. Ele tem uma burocracia muito grande, não é assim de qualquer forma, não se sai gastando dinheiro de qualquer forma, precisa ter responsabilidade financeira também. E aí a gente uma reunião logo depois da pandemia, e eu já faço projetos de esporte que tenham cunho social, e aí juntamos com uma associação da praia, e disse assim, por que não juntar um esporte no cartão postal que é Copacabana? Então, nós estamos numa arena na frente do Copacabana Palace, trazendo, desculpa a palavra, pode ser forte para as pessoas, mas hoje já é fato, assim, é trazer a favela para a praia, que eles mesmos se caracterizam dessa forma, mas é dar oportunidades aos jovens de ter uma outra realidade.
Hoje, aquela juventude, a realidade delas é ali, é o tráfego, é a briga, é tudo que tem dentro da comunidade dele. E quando tu traz a oportunidade, através do esporte ou através da cultura, dele ter uma percepção nova de vida, isso impacta socialmente e com lei de incentivo. Nós não estamos gastando outro tipo de verba, nós conseguimos a aprovação do projeto e duas empresas para patrocinar esse projeto. Ele acontece, a primeira etapa dele é toda de social, é sub-15, é uma garotada até 15 anos, são oito times, são 6 jogos. E aí eles têm tudo, a gente tem o troféu, o uniforme, quando eles usam o uniforme, que eles recebem o uniforme, eles se empoderam de uma forma que é muito linda de se ver. E antes de começarmos o torneio, a gente trabalhou o psicológico deles, levamos um dia inteiro para que eles pudessem ter um treinamento em si de saber o que vai ser um campeonato, se preparar para o campeonato, né? Que eles podem perder, que eles podem ganhar, que eles estão em grupo. Então, ele acontece em maio e junho, a final desse social. Essa semana tivemos times da Serra, e alguns atletas nunca tinham visto a praia. Você imagina o Nossa. impacto na vida desse garoto de 15 anos, de 12 anos. Então, é uma realidade que, para a gente, é muito gratificante realizar um projeto desse, onde a gente passa a fazer parte da vida de um garoto desse e dar oportunidade para ele de ser um outro ser humano, além da perspectiva que ele tem dentro da realidade de vida dele atual. Exato. E a Ana Cléria, de Guarulhos, fez uma pergunta, mas antes eu vou agradecer você da Barra do Piraí do Rio, Birigui, São Paulo, Salvador, Curitiba, Ribeirão das Neves, Recife, Goiânia. E a Ana Cléria, de Guarulhos, pergunta: projeto com incentivo pode cobrar ingresso? Pode cobrar ingresso, desde que o ingresso não passe de 10% do valor do salário mínimo. E é obrigatório 40%, ou seja, 120, R$ 140. É o valor 140. máximo. E 40% do projeto precisa ter ingresso social, que é 50%, ou destinado, 10% tem que ser destinado gratuitamente, ou para instituição, ou para algum fim de revestimento. Então, pode vender ingresso, mas tem que cumprir as cotas. A gente tem cota de estudante, tem cota social, e não pode passar de 10% do valor do salário mínimo. Que é 400 e pouco, né? Vai dar R$ 140 no máximo. E esse projeto é o primeiro, não? Você falou que é o quarto? Então, o futebol de praia, ele é centenário, Tá. né? Mas o nosso, o Copa Rio de Futebol de Praia, é o primeiro. Nós levamos 4 anos para conseguir implementar, captar. Estava no meio ainda também dessa retomada da pandemia. E aí agora é o primeiro de muitos que a gente espera fazer. E está muito, muito legal, todo sábado em Copacabana ali, de 2 às 6 da tarde, a gente está fazendo uma bagunça organizada na praia de Copacabana e deixando E bem legal. Já tem projetos para os próximos anos? Não, ainda está em andamento. Eu só paro agora em fevereiro. A lei de incentivo é muito legal porque ela te dá um norte de planejamento. Então, você precisa se planejar com antecedência. Então, todos os projetos executados este ano, eu elaborei o ano passado, aprovei o ano passado, porque tem períodos importantes de captação. Então, para empresas de CMS, a captação delas é final do ano, porque fecha o ano fiscal delas. Rouanet agora é o melhor período de captação, porque acabou de virar o imposto de renda, né? Então, essas empresas se planejam muito, algumas abrem editais específicos, então você tem que estar ligado no calendário dessas empresas. Estudar a empresa que tenha relação com o teu projeto é muito importante. Então, a lei de incentivo me dá esse planejamento, né? Então, a gente só para agora em fevereiro. Legal. Eu paro em outubro para aqui. Entre aspas, né? Para planejar de novo. A gente tem 1 ou 2 Exato. meses de planejamento e você acaba sendo cíclico e virando o teu calendário, mas a gente já tem a gente acabou de sair esse final de semana de uma
exposição agropecuária no interior do Rio de Janeiro. O povo disse, como é que você vai fazer agropecuária no interior do Rio de Janeiro? Eu falei, exatamente essa diversidade de dizer que o Rio não é só praia, né? Que existe a cultura do pequeno produtor, do agro, mas assim, não é só o show na exposição agropecuária. A gente leva toda uma formação e capacitação para o pequeno produtor. Então, o projeto ele tem início, né? E o início dele é fomentar o empreendedorismo, é que ele saiba como que ele se divulga melhor, como que ele legaliza o evento dele. Artistas, a gente acaba tendo que tratar eles, inclusive na abertura de MEI, cuidar deles. Porque o artista, às vezes, Mari, ele quer ser contratado, quer tocar no Rock in Rio, mas ele não está pronto para tocar no Rock in Rio. Ele não tem nem CNPJ, ele não tem nem CNPJ para receber o cachê. Né? Então, ele quer tocar numa prefeitura, quer ganhar um cachê, mas a prefeitura não tem como contratar, porque ele não tem um CNPJ, ele não tem um site, ele não tem notoriedade. Então, a gente traz esse workshop de empreendedorismo antes das exposições para preparar essa turma para estar em grandes eventos. Então, isso é uma das premissas dos nossos projetos também. Muito bom. Pessoal, tá, e nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí, hein? @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero perguntar para a Thay. Como você começou nesse trabalho? Porque assim, ó, que eu conheço gente, hein? E eu nunca conheci uma pessoa que falava de lei de incentivo. Pra você ter ideia, Thay, eu trabalhei 30 anos em banco, atendendo público. Você imagina que eu conheci gente. Conhece gente. Como você chegou nesse trabalho? Eu sou paraense, né? Sou de Belém do Pará. Legal. E há 25 anos atrás, essa informação não chegava para a gente. Né? Então, ó, só para vocês terem noção, há 25 anos atrás, 98% da lei de incentivo era concentrada somente no Sudeste. Não chegava para a gente a informação. E aí eu queria sempre, eu digo que a música e a cultura me escolheu, não fui eu que escolhi a música, não, e nem a cultura. Ai, que e delícia. aí, num carnaval, eu acabei tendo o contato com algumas pessoas, e aí eu comecei a trabalhar nos bastidores na produção. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, eu disse, não, que preciso estudar, preciso entender isso aqui. Existia uma lei muito, muito fraca no Pará, né, que a gente não conseguia trazer as empresas, não conseguia formatar essa lei. E eu queria falar um pouco mais da cultura do Norte, eu queria entender como que funcionava e quais os mecanismos para poder levar aquilo para fora. Eu fui fazer um curso de lei de incentivo no Rio de Janeiro, eu ia ficar só 3 meses e fiquei 18 anos no Rio de Janeiro. Aprendi, ainda fiquei lá ganhando dinheiro dos cariocas, nada contra, mas levando cultura do Brasil inteiro para o Rio de Janeiro. E hoje você tem sede aonde? No Rio, Salvador, Brasília e Belém. Ah, então você fica aí. Mas Depende tua casa é onde? Então, eu ia dizer isso, o meu CEP. É O meu CEP hoje é em Salvador. Eu estou em Salvador. Tá. Mas depende da época do ano, mas estou agora quase 60 dias no Rio. Eu estava 30 dias fora de casa, cheguei hoje aqui no Rio. Esse negócio de morar no frio não é com você, né? Depende da época. Eu peguei agora Friburgo com 12 graus. Paraense no frio congela. Deu uma baixa de temperatura, a gente já quer usar moletom, casaco. 20 graus já está de gorro. Já estou desse jeito. Meu professor diz assim, paraense choveu, quer usar moletom. E aí você tocou a tua carreira, né, nesse segmento. E aí não parei mais, não parei mais. Eu fui fazer um evento no interior do Rio de Janeiro, que era um carnaval fora de época. Na época, os carnavais fora de época era muita evidência. Eu sou especialista em carnaval fora de época, que é chamado as micaretas, né? Eu fazia 18 no Brasil inteiro, né? Há muito tempo atrás. Minha mãe a gente só trocava as malas. E aí fui especializando. Eu acho que era um modelo. Eu via a questão dos ingressos, a estrutura muito cara, cachês caros, toda uma produção muito cara, e precisava se viabilizar de alguma forma. E eu precisava subsidiar o meu negócio. E aí fui por um caminho um pouco mais longo, né, que as pessoas não gostam de burocracia, não gostam de estudar algumas coisas, e eu fui atrás de conhecimento.
Então, acabei desbravando esse mercado da cultura, e como eu sempre quis deixar legado, falar de arte, eu acho que falar de arte é importante, a gente cria uma história, né? E só que não é fácil colocar isso para a rua, sem que a gente tenha recursos para isso. Então, não é fácil Sim. vender ingresso para um artista pequeno. Não. E falam muito, quando criticam a lei de incentivo, fulano de tal ganhou tantos milhões na lei de incentivo. Só que a gente esquece de perceber o quanto que ele emprega naquele projeto. Só para você ter noção, 4,5% do PIB nacional vem da cultura, vem do entretenimento. A gente Sim. movimenta mais economia do que a indústria automobilística. Só que E não somos. depois da pandemia deve ter subido mais ainda, né? Nós Não crescemos somos 50. tratados, não somos tratados no mesmo patamar, porque você sabe por quê, Não. né? E aí também eu acho que vem um pouco de culpa nossa, porque trata-se a arte somente como hobby, como sonho, e é um grande negócio. E assim, eu transformei a minha vida, a arte, como meu grande negócio. O Claro. artista em si, a gente tem um projeto que a gente foi na base, na raiz. O professor, ele tinha, para escrever o aluno dele no nosso festival, ele tinha que passar pelo nosso workshop de empreendedorismo, porque ele é o cara que tem acesso às artes, aos primeiros talentos do aluno, é o professor. Se ele não sabe que a arte é uma profissão, que existe um passo a passo, que existe uma carreira e que existe valores dentro da arte, ele não vai levar aquele aluno para nada, vai virar só hobby, vai continuar como hobby. Thay, adorei o que você está falando, porque eu falo muito aqui que muitas vezes a gente romantiza o empreendedorismo. A gente pode até romantizar. Eu, por exemplo, faço uma coisa que eu adoro. Tá na rádio e atender pessoas falando sobre finanças. Mas a gente não pode romantizar. Eu tenho uma empresa, eu tenho um custo. Não é só porque eu vivo da música que tudo bem, tá tudo. Não. Ou porque eu sou Exato. um jogador de futebol, né? É. A E gente isso, tem que ter uma empresa. e isso a gente tem trabalhado bastante sobre empreendedorismo na cultura. É, Então, o nosso workshop chama Minha Arte, Meu Negócio. minha arte. Eu vi, eu vi. Então, Legal. ele é o grande negócio dele, é minha voz, é minha dança. O que é o que a arte vai te levar é o jogo. Só que precisa se preparar para isso. Para ser um advogado, você precisa estudar. Para ser um médico, Exato. você precisa estudar. E para ser artista, você também precisa conhecer o teu mercado. Mas a maioria não conhece o próprio mercado. E te falo É. por mim, tá? Eu, especialista em lei de incentivo, alguns anos atrás, eu digo que eu sou mãe de um monte de artista independente, porque eu queria levar sempre, a gente sempre faz com que artistas locais abram grandes shows, e achei que eu conhecia tudo. Fui empresariar artistas, né? Todo mundo, não, me empresaria. E eu fui entender que do palco para trás é um outro negócio, é um outro mundo. A Exato. indústria fonográfica é outra. E eu errei. Eu falei, não, mas peraí, não é o que eu achei que só sabendo tudo para frente do palco já era fato de acontecer um artista, e não é. E com todo o conhecimento que você tinha, né? Que Exato. E aí você tem, na verdade. eu fui buscar novos conhecimentos para um novo Legal. segmento da arte. Então, a arte é uma profissão, cultura Conta é uma aqui para profissão. nós. Você empresaria quem hoje? Não, hoje eu não empresario ninguém ainda. Ah, Não, pô, assim, a gente aí ia existe um para assistir os projeto. ingressos para Não, nós. não, ingresso é fácil, essa parte é fácil. Isso é um outro ponto sobre finanças que eu tenho que te falar. Todo mundo diz assim, Fala. é só um ingresso. É o nosso ganha-pão, não é só um ingresso. Exato, é o seu Nenhum trabalho. dentista vai lá e vai fazer só uma limpeza no dente. Então, quando falarem Exato. assim, mas é só um ingresso, pois é, mas é este ingresso que paga o salário da equipe, Tá eu estava certíssimo. numa agropecuária agora e nós estávamos empregando 720 pessoas. Que Se não fantástico. tem a lei de incentivo, se eu não tenho o recurso do ingresso, eu não consigo pagar. Então, quando Claro, falarem claro. assim, é só um São ingressozinho, ingressos. lembrem que é a nossa moeda. Você sabe, Thay, que comigo é a mesma coisa. A pessoa fala assim: ai, quanto é uma hora de mentoria? Tal. Ah, mas eu só quero saber onde eu vou investir os meus 10 mil reais. Tá, mas você precisa conhecer você, É porque isso. cada pessoa tem um perfil, né? Mas para terminar esse bloco,
eu quero perguntar para você se tem algum setor da economia que é mais beneficiado por incentivo. Ou é tudo igual? Não, tem sol para todo mundo, mas assim, existe dentro das leis alguns mecanismos maiores para as ações menores, digamos assim. O teatro, o circo, a dança, eles são menos comerciais, digamos assim. Então, eles são mais difíceis de captar. Então, para eles, existe um benefício maior, né? Que são alguns abatimentos maiores. O audiovisual cresceu muito no Brasil depois dos benefícios fiscais. A música, por ela se passar, por ter uma visibilidade maior e por acharem que ela se remunera muito mais rápido, você tem que ter muitas contrapartidas para se enquadrar. Mas hoje as leis elas estão muito equiparadas, mas tem também as regras, então nem todo mundo consegue se enquadrar nesses benefícios todos. Então precisa entender o teu negócio realmente, o que tu vais botar para a rua, para que consiga ter alguns benefícios. Mas o teatro, hoje, o teatro, a dança, eles são mecanismos que têm um pouquinho mais de benefício, e a música instrumental, porque eles são mais difíceis, são menos comerciais. Então, acaba tendo um plus a mais para que a marca olhe para aquilo ali e dizer, não, eu vou aportar aqui. Porque é isso, quem escolhe é o patrocinador, né? No caso da lei de incentivo. A lei de incentivo ela é uma lei de fomento, então você fomenta o empreendedorismo na cultura. É diferente dos editais. Por exemplo, a própria Lei Rouanet ela tem duas vertentes. Ela tem a lei de fomento, que você vai lá e procura o patrocinador. E tem a lei direta. Agora teve um edital da Lei Rouanet Norte. Então, eles estão só para produtores MEI, que vão receber aportes até 200 mil. Na área de dança, na área de teatro, na área de cultura popular. A cultura popular hoje, ela se enquadra dentro das artes e da cultura. Teve uma época que era muito regional, hoje ficou muito mais global. Então, a gente tem um benefício um pouquinho maior. A música ainda é a que menos tem, mas também é que dá mais visibilidade à marca. Então, muita gente hoje associa, não, vou fazer um projeto multicultural com artesanato, com gastronomia, e aí a música acaba sendo um plus, os grandes shows ficam... Até porque grandes artistas nem podem ser pagos pela lei de incentivo, que é um mito que tem que se desconstruir, tá? Cachê nas leis de incentivo, elas têm teto. Não é qualquer cachê que pode pagar. Legal. Nós vamos para o nosso último intervalo. Fica com a gente. No final, aqui a Thay vai dar aí o Instagram dela, quem quiser aí participar das leis. Fica com a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos depois dessa playlist maravilhosa que a gente faz para você. E eu quero perguntar para a Thay, quem quiser entender mais ou ser um patrocinador, te encontra como e onde? Já sei que na Bahia, Brasília, blá, 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 mas além disso... Por aí. Não, nas redes sociais, a minha empresa é Alep Eventos, @Alep Eventos. Alepia. Não, Lep, L de laranja, E de eco, P de papa, paz. Lep. Lep Eventos. Tá. Eventos. Isso. No Instagram, nosso site é lepeventosproduções.com.br e o meu Instagram é Tayana dos Santos Oficial. Tayana dos Santos com Y. Com Y. Tayana dos Santos com Y. A gente agradece aqui Ibirité, Santos, Argentina, Santa Fé, União da Vitória, São Luís do Maranhão, e a gente tem uns minutinhos para responder o Everton, que mandou uma pergunta pelo site. Muito interessante, ele fez um comentário e uma pergunta. Muito interessante o tema, eu só fiquei na curiosidade. Projeto sofre alguma tributação? Boa. Não sofre. Por isso que é aberta uma conta específica do projeto, essa conta ela abre e fecha. Na verdade, só tem tributação sobre o seu lucro. Então, existe toda uma entrada e saída do projeto. Todos os teus fornecedores têm que ter nota fiscal, não pague ninguém sem nota fiscal. Então, é feito um conta corrente. Você vai pagando tudo que está no seu projeto, porque o seu projeto ele é aprovado em cima de uma planilha.
Essa planilha orçamentária é aprovada na lei de incentivo, e você tem que cumprir aquela planilha, que são orçamentos que você colocou ali dentro. E lá você tem a sua remuneração. Então, o proponente ou o produtor, ele é remunerado dentro do próprio projeto. Aí, aquele valor, sim, você tem que emitir uma nota fiscal a favor de você mesmo. Mas não tem tributação no projeto cultural, só Então, sobre, vamos sobre o pensar, seu lucro. uma continha assim de padaria. Foi 200 mil o projeto, vendeu ingressos, teve a parte social, tal, sobrou 20 mil. Esses 20 mil não será tributado. Não, esses 20 mil é que será tributado, não Então, os ok. 200. Os Sim, 200 sim. não é tributado. Só... E outra, o valor o que você ganha sobre venda de ingresso é lucro. Você não tem que prestar conta com o governo. Você tem que prestar conta com o governo do valor que você recebeu de incentivo fiscal. Se você vai ter mais remuneração, isso é benefício seu, é o produtor, é lucro seu, não é do Legal. governo. Isso que deixo bem claro. Que você trabalhou, você tem que ter um salário também. É porque às vezes você tem bar, você tem venda de espaços, você pode inclusive ter patrocínios diretos, isso a lei não te proíbe, porque muitas das vezes só a lei de incentivo não fecha a conta de um projeto grande, por exemplo. Certo. Você tem um projeto de 500 mil, tua empresa hoje é nova, só pode ter 200, você tem que ir atrás dos outros 300 mil. Então, você tem que prestar conta dos 200 mil. Tá certo. Thay, super agradeço. Aprendi demais hoje com você, que eu não sabia nada, os nossos ouvintes também. Vamos marcar de você voltar, hein? A hora que for, pode convidar. Não sou muito fácil de dar entrevista, não, tá, gente? Isso É acho que é a fácil. primeira. A primeira de muitas. Eu falei assim, gente, eu vou conseguir esse negócio, porque tem uma turminha de complô aqui por trás de mim, tem um trio de assessorias aqui atrás de mim, que é um complô, sabe? Fazendo micagem, assim, para você. Tem uma turma aqui fazendo um complôzinho. Você Mas arrasou. obrigada pela oportunidade. Todo mundo lá no Copa Rio de futebol de praias, todos os sábados até julho a gente vai estar lá. Opa! Em Copa, a partir das 14 horas, é um projeto muito bacana. Vamos lá torcer por essa garotada, É dar isso aí. uma nova perspectiva de vida para eles. Obrigado pelo teu espaço, Mari. À disposição aqui para tirar dúvidas desse teu empreendedorismo, que é nosso também. Obrigada, Thay. Obrigada por estar aqui. Rádio, muito obrigada. Quem ainda não está inscrito lá no nosso YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal. Muito obrigada. Uma excelente semana para todos e até terça-feira que vem. Muito obrigada. Tchau, Thay. @Mara Descomplica. Tchau, tchau.